Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Luan da Mirai Invest, ele que já é advogado, formado em Direito há mais de 8 anos, faz mais de 5 anos que está no digital e já movimentou mais de 600 milhões nas suas consultorias financeiras. Cara, um prazer te receber aqui. Como que você consegue dar conta de tudo isso? Cara, obrigado primeiramente pelo convite aí, fico muito agradecido, muito legal conversar contigo. Cara, dar conta disso dá pra resumir com paixão, né? É o clichêzão que a gente fala, mas quando você ama o que faz, você dá um jeito, né? De separar o tempo para cada atividade que te dá um senso de propósito e você vai organizando, né, cara? Acho que é isso, não tem muito segredo, né? Disciplina, organização e paixão. Acho que esses 3 atributos fazem com que eu consiga dar conta disso tudo. E como que é ser apaixonados por números? Porque, cara, eu tentei fazer contabilidade, fiz por 3 anos e não consegui, eu tava ficando careca. E você tá com os cabelos todo em dia ainda. Cara, em dia nada que eu tô fazendo tratamento já faz o tempo, tá tudo caindo. Tá explicado, então. Mas, cara, eu acho que é um misto, né? Porque quando a gente trata dessa matéria, até por isso que a consultoria é interessante nesse sentido, a gente não foca apenas no número frio. A gente une psicológico, números, relacionamento. Então, acho que essa diversificação faz com que a gente não fique super atrelado apenas a números. Porque realmente vai enjoar, vai encher o saco. E aí eu acho que essa diversificação faz a nossa cabeça suportar tudo isso com tranquilidade, cara. Eu acho que... E assim, eu fiz um 360, né, no final das contas, porque eu sou advogado de formação e migrei para o mercado financeiro, né? E Luan, voltando um pouco mais, a gente já conversa, né? Eu sei que você veio de uma cidade pequena, né? Qual cidade que é mesmo? Apucarana. Apucarana, né? Pertinho aqui de Londrina, para quem não conhece. Apucarana. E o que te levou a fazer direito e, principalmente, você ficou rico sendo advogado ou com o mercado financeiro? A primeira pergunta, né? Sobre ter feito direito. Eu acho que eu sempre fui estimulado a seguir por esse caminho, porque na minha infância, tanto professores quanto pessoas no meu entorno diziam que eu me comunicava bem, argumentava bem e que no direito eu poderia ter sucesso. Segui por esse caminho, me interessei, sempre fui mais apaixonado por humanas, ao mesmo tempo que matemática também consegui razoavelmente bem, mas acabei seguindo por esse caminho. E só que assim, a vida, né, tem os seus altos e baixos, seus interesses vão mudando, né? Os nossos interesses mudam. E aí, após finalizar minha formação, me tornar advogado, comecei a me interessar por essa área e acabei seguindo por esse caminho. Sobre o enriquecimento, sobre a liberdade financeira, eu acabei enriquecendo com a advocacia, né? E aí pode até parecer contraditório. Como é que você larga uma profissão que você ganhou dinheiro? Pois é, cara. Na advocacia você pode ganhar muito dinheiro ou ganhar nada. Né? Então você tem baixa previsibilidade, né, de receita. Até por isso que eu também fiz concurso público, me tornei advogado público, então eu tinha previsibilidade de receita. Só que o dinheiro maior eu acabei ganhando fora, porque... Quando você é advogado público, dependendo do cargo que você consegue ocupar, você pode unir tanto o privado quanto o público. E foi na advocacia privada que eu ganhei bastante dinheiro, relativamente falando. E aí, assim, eu até fiz um cálculo esses tempos atrás, que do meu patrimônio líquido, mais ou menos 1/3 veio da advocacia, 1/3 veio de investimentos, de fato, e 1/3 veio da minha profissão de consultor e criador de conteúdo. Mais ou menos essa proporção. Só que por que eu digo que a advocacia deu mais dinheiro? Porque o capital inicial veio daí. E quando você está construindo patrimônio, o mais difícil é o capital inicial. O Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, falecido, ele dizia que, do jeito ácido dele, que os primeiros $100 mil... para nós seria o equivalente a R$100 mil sem a conversão, são os mais complicados, é o mais difícil da sua vida, os primeiros 100 mil. Porque a partir disso, a taxa de rentabilidade que você tem nos seus investimentos faz muito mais diferença do que a taxa de rentabilidade que você tem abaixo disso, né? É matemática, né? Inevitavelmente,
20% em cima de 100 mil é 20 mil, sendo que 20% em cima de 10 mil é só 2 mil. Ou 100% em cima de 10 mil é só 10 mil. Né? Nem bateu os 20% em cima de 100 mil. Então é matemática pura. Então foi mais ou menos isso, cara. Então eu posso dizer com segurança que eu enriqueci com a advocacia e multipliquei meu patrimônio através dos investimentos e da minha profissão posterior como consultor financeiro. E qual era a área do direito que você atuava? Advocacia empresarial e civil, né, que são bem relacionadas. Ao mesmo tempo em que, como advogado público, eu advogava para o Estado. Então era você direito era concursado público. também, né? Sim. Então, vamos dizer assim, na metade do tempo era advocacia pública, metade do tempo advocacia empresarial, né? Então é loucura, né? E não deu nenhum frio na barriga na hora que você pensou em falar, não, vou largar isso aqui que já tá me dando muita grana para viver com certeza deu. Da rede social. Com certeza. O que sua mãe falou, não sei, o contato que vocês tinham, ou o que a Sofia te falou também, a sua esposa? Cara, dá para dizer que nenhuma decisão importante na nossa vida a gente toma assim, simplesmente no foda-se, né? Foi muito tempo ponderado. Por exemplo, eu não simplesmente pedi a exoneração do meu cargo e fui seguir a minha sorte, assim. Na verdade, eu pedi uma licença não remunerada. Quando você tem um cargo público, você pode pedir uma licença não remunerada por um período, mantendo o seu cargo, mas sem receber o subsídio. Sim. Só que aí acabou o tempo, 2 anos, e aí, né, eu decidi por não voltar ao cargo. Então você ainda tem essa possibilidade de ter um período de transição. Mas sim, cara, não vou dizer assim que eu sou super-homem, que eu fui tranquilo fazer tudo isso, não. Ainda mais quando a gente vem de uma infância mais pobre, a gente é cada vez mais cauteloso, porque a gente tem uma aversão todo mundo tem aversão à perda. Todo mundo não quer perder dinheiro, não quer perder relacionamento, não quer perder nada. E quando você vem do zero, essa aversão à perda é ainda maior, porque você tem medo da pobreza. Então, para tomar uma decisão de trocar o certo pelo duvidoso é mais difícil, né? Sim. Bom, para quem está ouvindo, eu e o Luan, a gente já conversou algumas vezes, né? Já jantamos um na casa do outro. E a gente conhece um pouco da história de cada um. E até uma pergunta que eu quero te fazer, Luan. A gente que veio de uma família pobre, você ainda tem o fantasma da pobreza que te persegue? Ainda, tipo, que você sempre tem que estar em atividade, porque senão você pode voltar de onde você veio? Sim, cara, sim, eu confesso. Mesmo alcançando tudo que você já alcançou, ainda te persegue? Sim, eu acho muito lindo quando o pessoal fala na internet, eu não tenho medo de perder, eu não tenho medo da pobreza ou de regressar, porque o conhecimento que eu obtive, eu sei que eu vou conseguir obter tudo novamente. O problema é que isso me faz pensar que há um certo excesso de confiança nessa afirmação, porque o futuro é incerto. Então, se eu assumo o pressuposto de que o futuro é incerto, é imprevisível, se eu assumo o pressuposto de que a economia é dinâmica, que tudo pode ser disruptado, tudo pode ser superado e que as pessoas possuem livre-arbítrio, logo eu não consigo prever o comportamento humano, como que eu posso ter essa tranquilidade? Bitcoin? E aí você não vai ser sodomizado pelo Estado. Simples. Como é que eu vou ter essa tranquilidade? Então eu sempre adoto uma postura mais cética em relação à minha vida e em relação às coisas do meu entorno, justamente pela incerteza, né, cara? Então, é óbvio que não é fácil, né? Mas é isso, é o jogo, né, cara? É o jogo. É o jogo. E você acha que o Bitcoin não é uma boa saída para isso, como diz o 38? Saída para... Assim... O Bitcoin ele não é uma grande panaceia, né? Não é uma coisa que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Eu acho que todo mundo deveria ser cético com qualquer afirmação categórica, né? Então, no sentido de, isso aqui resolve tudo. Então, qualquer tipo de afirmação que traz uma certeza, uma segurança excessiva, eu acho que você tem que duvidar um pouco. Agora, vamos pensar no seguinte. O Bitcoin, ele tem alguns problemas, tem algumas fragilidades, né? Então, por exemplo, uma fragilidade que fez até mesmo Nassim Taleb, que antes até chegou a gostar do Bitcoin, depois
abandonou a ideia, que é o seguinte: e quando a mineração de Bitcoin não for mais possível, porque já vai ter se esgotado o número de Bitcoins minerados, tem um prazo para isso. E quando isso acontecer, como que os mineradores serão remunerados pela sua atividade de validar as transações com Bitcoin? Sem a mineração, sem a retribuição financeira para as mineradoras, o que vai acontecer com o Bitcoin? Uhum. Tá, é uma fragilidade que está muito longo prazo? Está, mas é uma fragilidade. Então, a gente poderia elencar algumas aqui, mas é só para a pessoa perceber o seguinte: existem riscos no Bitcoin. Então, ele não é a solução para tudo. Uhum. Né? E eu diria o seguinte: você deveria ter Bitcoin na sua carteira de investimentos? Eu acho que sim, todo mundo deveria ter um pouco. Uhum. Mas nada que seja assim, que vá tirar o seu sono, que vai fazer com que você fique excessivamente concentrado e dependa daquilo dar super certo. Então eu acho que isso é basicamente bom senso, cara. Quando a gente coloca o nosso patrimônio, nosso dinheiro suado, né, muitas vezes com muito sacrifício, poupado, em determinado ativo, a gente tem que pensar o seguinte: existem ativos que geram fluxo de caixa, ou seja, o seu negócio, por exemplo, ele gera fluxo de caixa, uma fazenda gera fluxo de caixa, um imóvel alugado e assim sucessivamente. E existem os ativos que não geram fluxo de caixa. Bitcoin, obras de arte e assim sucessivamente. Nessa janelinha daqueles ativos que não geram fluxo de caixa, a gente precisa ter muito mais cautela. Porque todo o seu ganho está no futuro. Não existe ganho no presente. Ao passo que os ativos que geram fluxo de caixa, o ganho está no presente, você já recebe agora. Então, se algo está muito lá no futuro, o risco é maior necessariamente. Então, só por aí a gente já deveria ser mais cauteloso. Até no tamanho da alocação, etc. e tal. O ouro, por exemplo, ele não gera fluxo de caixa. O que é mais seguro, teoricamente falando? Uma ação de uma empresa ou o ouro? A ação de uma empresa. Especialmente uma empresa, por exemplo, uma empresa de serviço público, de energia elétrica, ou uma Sanepar da vida aqui no estado do Paraná. Todo mundo tem que pagar a fatura de água. Então, você consegue estabelecer quanto que a Sanepar vai ganhar no mês com certa aproximação da realidade. E aí você sabe que ela vai receber aquilo, uma parte vai ser lucro, uma parte vai para os acionistas. Então existe ali uma previsibilidade, algo que não existe no Bitcoin. Todo o ganho está no futuro. Então ele é muito mais especulativo do que investir em empresas, por exemplo, né? Cara, legal isso. Eu nunca tinha pensado que uma ação de uma empresa estratégica poderia ser mais segura que o ouro. Isso me fez refletir bastante aqui. E você tem mais fundamentos para me explicar o porquê ela seria realmente mais segura, sendo que, não sei, o Estado pode quebrar ela, ainda mais se for uma estatal? Tem um risco Brasil? Voltando aqui para esse critério, o critério do fluxo de caixa, né? Que inclusive é o critério que o Buffett usa para definir no que ele vai investir e no que ele não vai investir. Só né? para deixar claro, você está conversando com um cara muito leigo sobre finanças. Fica tranquilo, eu vou tentar ser o máximo didático aqui, mas em resumo seria o seguinte: o que é o risco de acordo com esse critério? O risco é a possibilidade de você ter perda permanente de capital. Né? Quando que você vai ter perda permanente de capital? Se você pagar caro demais por alguma coisa, porque se você pagar caro demais, um ativo vai cair de preço e nunca mais vai voltar, ou vai levar vários anos para voltar, então você teve uma perda permanente porque são muitos anos para voltar, você pagou caro demais. Seria o equivalente às pessoas que, na minha visão, hoje estão comprando Tesla. É uma promessa muito lá na frente, então provavelmente essas pessoas estão com muito risco. Ou uma empresa falir, um ativo se perder, né? Seria perda permanente de capital. Agora, você não concorda comigo que, vamos lá, se eu invisto numa ação que ela vai me pagar 10% ao ano, se ela vai me pagar 10% ao ano, mesmo que ela quebre daqui 10 anos, você não concorda que eu já retornou todo o dinheiro para mim? Agora fez sentido. Entendi. Na verdade, eu não perdi. Eu não tive o retorno excedente, porque ela acabou quebrando no 10º ano. Só que o dinheiro, o pássaro na mão vale mais do que 2 voando. Ao passo que o ouro, como que eu ganho dinheiro? Ou explorando atividade de mineração ou outras atividades, mas daí não é, aí é um negócio. O ouro em si,
eu só vou ganhar dinheiro se ele se valorizar. Se alguém estiver disposto a pagar mais caro por ele do que o preço que eu comprei. Se em nenhum momento da minha história como ser humano o ouro estiver acima daquele preço que eu paguei, eu não vou ter nenhum dinheiro no meu bolso. Só teve desembolso de caixa, né? O fluxo de caixa inicial ele é negativo, que foi o desembolso para comprar o ouro. Mas eu não tive outros fluxos de caixa positivos no meio do caminho. Ao passo que numa ação que me paga dividendo ou tem fluxo de caixa, no meio do caminho teve fluxo positivo de caixa. E isso foi amortizando o meu investimento. Então isso reduz o risco. Ao passo que aqui não tive nenhuma redução de risco. Entendi. Então, por exemplo, eu com 30 anos vou começar a investir. Talvez a primeira coisa mais interessante é investir no negócio, né, que vai trazer o dinheiro para realmente fazer investimentos, porque eu acredito que ações não vai deixar ninguém rico, né? Posso estar errado, pode me corrigir depois. Mas então seria muito mais interessante eu que vou começar a investir. Pô, já tenho reserva de emergência feita lá, começar a investir em ações de empresas do que em ouro ou renda fixa, por exemplo? O ideal é diversificar o portfólio, né? De acordo com cada perfil de risco. Mas, com certeza, ações são o melhor caminho para a multiplicação do capital, com um risco mais adequado, com risco até mais baixo, muitas vezes. Então, com certeza, cara, eu acho que tem que ter tudo isso, renda fixa, um pouquinho de ouro, mas especialmente as ações. E existe um dado que é interessante, que é o seguinte, cara. Se você pegar de 1960 até 2006, até esticando um pouco esse prazo, sabe qual foi a rentabilidade dos negócios nos Estados Unidos? E isso se reflete no Brasil também. A rentabilidade dos negócios foi de 12% ao ano antes dos impostos. E aí você poderia me perguntar, nossa, só isso? Só isso? A média de rentabilidade dos negócios é de 12%. Então, por que eu estou dizendo isso? Se eu conseguir, com o meu portfólio de investimentos, 15% ao ano, caramba, eu estou acima da média dos negócios reais. Então, olha como é doida a coisa da gente estar vivendo um cenário no Brasil de juro a 14. Caramba, verdade. Então, se você tem um juro a 14, você inviabiliza a maioria dos negócios, porque a média é ganhar 12. Não compensa investir em ação, só renda fixa. No primeiro momento, sim, né? Mas a longo prazo, você tem empresas que rendem muito mais do que isso. Então, você tem empresas que têm rentabilidade de 20%, né? Então, alguns negócios vão valer a pena. Aí, sendo seletivo, você vai ganhar muito mais. Mas, para a maioria das pessoas, você tem um juro desse tamanho, compensa simplesmente colocar o dinheiro na renda fixa. Agora, tem uma coisa que o seu amigo fala sobre isso, né? Quem que é meu amigo? Aquele que usa o óculos amarelo. O juros negativo, ele é real? Depois que trocaram o lastro do ouro? Olha, é um tema... Ou é simplesmente teoria da conspiração? Cara, tem muita conspiração aí. Tem muita conspiração, sabe por quê? O que seria a teoria do juro negativo? E é pura teoria, porque ele escreveu um paper sobre isso, mas é muito especulativo. Muito mesmo. Eu li esse paper, é muito especulativo. O que seria essa teoria? Olha, nenhum investimento tradicional, seja ações, seja renda fixa, etc, etc, nenhum desses investimentos é capaz de vencer a inflação real. E qual seria essa inflação real? Necessariamente seria a expansão de dinheiro na economia. O crescimento da quantidade de dinheiro disponível na economia, que cresceria a uma taxa superior à taxa de qualquer investimento. E aí, se o dinheiro está subindo ano após ano, 20% ao ano, teoricamente desvalorizando o dinheiro 20% ao ano, e os investimentos tradicionais não conseguem isso, o próprio Warren Buffett conseguiu 20% ao ano, então na prática não faz sentido investir em investimentos tradicionais, porque eu nunca vou conseguir vencer a inflação. Então seria perder dinheiro, teoricamente, colocar o meu dinheiro em investimentos tradicionais. Só que aí a gente precisa tomar cuidado para não cair na falácia de acreditar naquilo que faz sentido, né? O plausível não necessariamente é o real. Tá? Isso é bem plausível que ele está falando, mas não é a realidade. Primeiro que eu já até fiz um vídeo no meu canal mostrando como a inflação desde o plano real, mesmo considerando o preço dos alimentos e daquilo que afeta mais o brasileiro mais pobre, essa inflação
ou seja, o aumento generalizado dos preços na economia, mesmo se você considerasse uma taxa de aumento de dinheiro disponível na economia de 20% ao ano, esse aumento de preço foi de 10%. Né? Então, mesmo que fosse verdade isso, que o dinheiro cresce 20% ao ano, e aí isso gera inflação, porque você está tendo um excesso de oferta de dinheiro, que o crescimento da nossa economia não suporta, ainda que isso fosse verdade, a gente teria um aumento de preços que seria uma taxa à metade. 10% eu consigo ganhar com investimentos tradicionais. Então já começa por aí. E, para além disso, existe aí uma confusão no que toca à escala de capital. O que eu quero dizer com isso? Essa inflação que o pessoal ataca, fala assim, não, porque olha o preço do arroz, quanto que subiu, do feijão, etc. Ela é uma inflação que está concentrada nos alimentos, que são itens básicos da nossa vida. Ou em outros itens aí, serviços, etc. Contudo, para a pessoa que tem muito capital, vamos pegar alguém ali que já passou do 1 milhão ou milhões. Para essa pessoa, cara, vamos pensar o seguinte. O fato de o preço dos alimentos subir 20%, o que afetaria muito mais pobre. O fato de aumentar 20% o preço dos alimentos não significa que o impacto para o indivíduo mais rico será de 20%. O mais pobre vai ser. O mais rico não. Porque o mais rico, mesmo que ele ganhe só 10% com investimentos, aí teoricamente ele estaria perdendo 10% aqui, 10% em cima de milhões, mas dá muito conta desse aumento de 20% numa base de 3 mil. Então, a base de cálculo é distinta. O rico não precisa de muita rentabilidade para ganhar da inflação. Porque, mesmo com baixa rentabilidade, o valor financeiro que ele obtém dá muito conta desse percentual alto, que muitas vezes acontece em dados momentos, em cima de uma base de cálculo pequena. Então, o que está acontecendo aqui quando o pessoal fala isso? Está ignorando a escala de capital. Quando você tem mais capital, e aí depende do seu esforço de guardar dinheiro, você não fica tão sujeito aos efeitos deletérios da inflação. Então, ignorar o efeito de escala de capital, ignorar que a taxa de inflação não é necessariamente a taxa de aumento da base monetária, e a base monetária não cresceu 20% ao ano, ao contrário do que foi dito. Então já começa por aí. Ignora também o efeito da taxa de juros, porque quando a gente está com uma inflação muito alta, como aconteceu em 2021 por conta da pandemia e do juro muito baixo no Brasil, que foi a 2%, logo depois veio um juro a 15%, que aí conteve a inflação. Então também ignorar o efeito da taxa de juros para conter a expansão de dinheiro na economia. Então só esses 3 argumentos já são suficientes para combater essa afirmação de que nenhum investimento tradicional enriquece. Ao passo que a prática também mostrou que muita gente enriqueceu com investimentos tradicionais. Né? Independentemente de você acreditar ou não nisso, as pessoas que conseguem compor o seu patrimônio a taxas superiores a 12% ou 15% ao ano, que seria o ideal, conseguem enriquecer necessariamente. O mais difícil é conseguir chegar nos primeiros 100 mil, os primeiros 1 milhão de reais. Após isso, fica muito mais fácil, independentemente se a taxa é muito acima da média ou não, ou mesmo que tenha uma inflação alta num determinado momento. Lembrando que se a inflação dispara num determinado momento, vem o Banco Central, sobe a taxa de juros, a economia desacelera e a inflação acompanha esse movimento. Entendi. Cara, desde que a gente nasce no Brasil, a gente nunca escuta coisas boas, né, cara? Sempre o Brasil vai falir, o Brasil vai quebrar, qual que vai ser a nova crise do momento. Mas, ao mesmo tempo, você vê, igual você falou, pessoas enriquecendo ao longo desse tempo. E pessoas ficando pobres, mas você vê pessoas ficando ricas, pessoas mudando de vida, né? Eu acho que a gente é um exemplo disso também. E só que, talvez nesse cenário, principalmente de juros a 15%, talvez quem mais sofra nisso é a classe média, porque o pobre, não me entenda mal, ele vai continuar vivendo aquilo que ele já vive. O rico vai estar ganhando muita grana, né? Porque o dinheiro vai estar alocado ali. Mas o cara da classe média, aquele cara que precisa pegar um dinheiro, financiar para abrir um negócio, para expandir. E aí, é ele que é o que mais vai sofrer nesses períodos que um país passa? Cara, ele sofre muito. A classe média realmente é a que mais sofre. Especialmente do ponto de vista psicológico, eu diria. Porque, como você disse, esse indivíduo na classe média, teoricamente, ele tem condições financeiras
e também de educação para abrir o próprio negócio, para tomar um pouco de risco, tentar melhorar de vida. Só que num ambiente de juros como esse, ele fica completamente impossibilitado. Como você bem disse, o pobre, muitas vezes ele nem tem esperança, seja com juro alto ou juro baixo. Sim. Né? Então, infelizmente, esse cara, ele não tem nem, psicologicamente falando, esperança para fazer isso. Então, eu acho que é mais afetado até do ponto de vista psicológico a classe média. Mas a economia sofre como um todo, porque, no fundo, quem sustenta a economia é o indivíduo que vai empreender. Né? E como eu falei, cara, imagina só, você ter uma esperança de ganhar 12 ou 13% no negócio. Não raro, você acaba ganhando menos que seu funcionário em determinados momentos. Porque se eu tenho... Vamos pegar o que está acontecendo hoje. Aí, Matheus, viu, cara? Vamos pegar o que está acontecendo hoje. Uma grande parte das empresas, inclusive da Bolsa de Valores, empresas grandes, elas não estão conseguindo gerar caixa suficiente para pagar as suas despesas financeiras, que são juros da sua dívida, o serviço da dívida. Então a empresa vai lá, gera 1 milhão de caixa, um exemplo, só que o juro está tão alto que paga 800 mil de juro, 900 mil de juro. Sobra 100 mil, por exemplo. E esses 100 mil, muitas vezes, é um lucro tão apertado frente à receita que vai se tornando cada vez mais arriscado, porque a inflação não para, os custos e as despesas não param de subir e o lucro cada vez mais sendo apertado por despesas financeiras. Chega um momento que a empresa tem que fazer o quê? Credores, vão fazer um acordo, senão vão entrar com recuperação judicial, vão fazer alguma coisa. É o que está acontecendo. O que aconteceu recentemente? O Grupo Pão de Açúcar pediu recuperação extrajudicial, Raízen recuperação extrajudicial e várias outras companhias consolidadas pedindo recuperação judicial. E o agronegócio nem se fala, o tanto está sofrendo. Isso era uma dúvida minha. Eu ia até ter uma dúvida antes, mas aproveitar que você falou do agro. A gente fala que o agro carrega o país nas costas e tudo mais, mas esse ano explodiu o número de empresas do agro pedindo recuperação judicial. Por quê? Por causa do dólar que está alto? O que aconteceu? Alguns fatores, né? Especialmente o fato de que os custos não param de subir, então os insumos seguem encarecendo, os insumos agrícolas, então isso aí já pesa. E aí você tem o preço dos insumos subindo. Por mais que você tenha safra recorde de soja, o preço da soja não está acompanhando essa elevação de custos, então você não ganha na margem, você pode ganhar no volume, mas não ganha na margem. E, para além disso, o que é mais importante é o juro. Porque o agro é alavancado. Esse pessoal, tudo pegou dinheiro com o Banco do Brasil para operar o agro. E o Banco do Brasil está sofrendo uma das maiores inadimplências da sua história. O pessoal não está conseguindo, o produtor rural, as empresas rurais não estão conseguindo gerar caixa suficiente nesse cenário de custos em elevação e o preço não acompanhando para conseguir vender a commodity mais cara, né, a soja, por exemplo. Para conseguir arcar com as despesas financeiras. Aí, como eu não gero caixa suficiente, o que eu faço? Vou no Poder Judiciário, peço a suspensão da dívida para eu ter respiro. Então, no fundo, o juro alto continua sendo o maior fator de todos. O juro alto ele prejudica o rico também, então. Nesse caso, sim. Principalmente quando o rico está alavancado. E o agro é todo alavancado. Não tem condição. A dívida ela é indispensável para mover a economia para frente. A nossa economia, e quando eu falo a nossa, estou falando a do Brasil, dos Estados Unidos, é uma economia calcada no crédito, na expectativa de que o futuro será melhor. Se o crédito está caro, o presente é pior. E aí as pessoas não suportam. Então o remédio juro alto hoje está amargo demais na economia. Por que um remédio que muitas vezes é necessário? Teve que ser instituído um juro alto assim para conter uma inflação que foi a quase 11% em 2021. E aí agora essa inflação estava encaminhando para 4%, veio a guerra no Oriente Médio, lascou com tudo e agora a inflação está subindo de novo, indo para 5%. E aí a gente tinha começado a cortar o juro nesse ano, ele está em 14,5% nesse momento, ele estava em 15%, e a nossa expectativa era ir abaixo de 13%. Mas já voltou a expectativa de ficar acima de 13 nesse ano por conta da guerra que encareceu tudo. E tem previsão de baixa?
vai continuar baixando um pouquinho esse ano, mas assim, vai ser muito limitado e vai ser insuficiente para gerar um respiro que os empreendedores precisam. Na sua perspectiva, para voltar aos juros que era lá para 2016, 2017, você acha que é mais quanto tempo? Nossa, cara, imprevisível. Se tem uma coisa que o cara vai virar piada na internet, ele tentar prever: inflação, juro e câmbio. Essas 3 variáveis, se o cara tentar cravar... Tanto assim, bicho, que em 2024... teve o economista-chefe da XP, ele falou não, porque dificilmente o dólar vai acima de 6. E o que aconteceu em 2024? 6,30 o dólar. Então, cara, quer virar piada na internet ou em qualquer lugar, tentar prever câmbio, juro e inflação no Brasil. Esquece. Eu não me atrevo a fazer isso. A economia não é exata, né, cara? Impossível. São seres humanos, né? Seres humanos, verdade. Vários interesses envolvidos nisso, né, cara? E, agora falando um pouco sobre política, eu sei que você já tentou ser vereador, é isso mesmo? Cara, tem vontade de voltar? Nunca na sua vida. Rapaz, até o fato da gente ter sido servidor público, ter sido advogado e ter tido interesse por direito, né, no geral, acabou despertando esse interesse no primeiro momento, ainda muito jovem, né, querendo mudar as coisas, etc., E me passou pela cabeça, cara. Mas assim, rapidamente abandonei, eu vi que aquilo não era pra mim. Na política você tem que estar disposto a fazer, digamos assim, determinadas amizades com chavos para conseguir se inserir. E aí, quando você é um indivíduo muitas vezes ético demais, você tem muita dificuldade de ingressar nisso. E aí eu não estava disposto a pagar esse preço e larguei. E você estava tentando levar o anarcocapitalismo para dentro da sua cidade de Apucarana, sendo vereador? Não. Naquele momento, eu nem me considerava um libertário, era mais liberal. E, na verdade, hoje em dia, sendo sincero contigo, porque assim, se tem uma frase que eu gosto, é do Bertrand Russell, que ele diz que muitos homens preferem morrer a aprender, e, de fato, muitos morrem. E, assim... mesmo que você tenha, num primeiro momento, sido comunista e mudou para liberal, voltou, não tem problema. O importante é mudar de acordo com aquela visão de mundo que você teve no momento. E hoje eu entendo o seguinte, que se colocar numa categoria específica, de modo a não ter liberdade para pensar de maneira independente, pode ser um erro. Porque você acaba ficando preso a uma ideologia... E não raro essa ideologia vai te cegar. Vai te emburrecer, inclusive. Então hoje eu prefiro me sem considerar uma pessoa sem rótulos, uma pessoa que tenta seguir as ideias que ele considera certas, né? Então acho que é isso. E quais são essas ideias quando você pensa em Estado? O Estado mínimo, isso continua sendo a minha visão de mundo. E aí eu vou citar de novo Nassim Taleb, que ele diz o seguinte, pegando a economia e a política norte-americana. Em âmbito federal, eu sou libertário. Em âmbito estadual, eu sou republicano. Em âmbito municipal, eu sou democrata. Em âmbito familiar, eu sou socialista. Então isso é para dizer o seguinte, dependendo do contexto, do domínio, a dependência do domínio que ele chama, eu me comporto e penso de determinada maneira. Então não há como eu pensar de uma maneira definitiva em qualquer caso. Sim. Né? Então no âmbito familiar vamos pensar o seguinte, né? Tem como eu ser individualista com a minha esposa, com meu filho? Não tem como. Não tem. Então no âmbito familiar eu sou comunista. Agora, quanto mais a escala de poder vai avançando, eu preciso de descentralização do poder. Então, sim, em âmbito federal, no âmbito do Estado, quanto menos poder o Estado tiver, melhor para o indivíduo, né? Você tá igual o nosso sociólogo Ryan Santos, né? Dentro do Brasil eu sou de direita, fora do Brasil eu sou de esquerda. Tá certo, pô. Citou Ryan, que quebrou, né? Eu tinha que citar, né, cara? Você tem o 38. Não, tá certo, faz sentido. A próxima pergunta até ia ser: quem vive de renda passiva vai se tornar um passivo? Não, é ele também. É ele que falou isso.
Cara, não, pior que o Ryan é engraçado. Tem coisa que ele fala que faz sentido, tem coisa que você fala, não, velho, isso aqui é meme. Ou ele é personagem aqui, aqui ele tá falando sério, eu não sei. Tem hora que ele tá falando uma parada que faz sentido, aí do nada ele solta uma dessas. Pois é, velho, pois é. Mas assim... Não, eu acho que não, cara. Até porque pra você viver de renda passiva, você primeiro tem que ter trabalhado muito, né? A não ser que você nasça herdeiro e tenha muita sorte de ganhar na loteria, alguma coisa do tipo. Mas as coisas mudam. Às vezes você trabalhou muito, mas depois relaxou e ficou passivo. Não, mas o que é passivo? O que é passivo? Na minha época, ser passivo era outra coisa. É isso aí que você tá entendendo, pô. Não, eu diria o seguinte, cara, acho que ninguém consegue, sendo sério contigo. Não tem como. Acho que pouquíssimas pessoas conseguiriam não fazer nada da vida assim. Ah, vou parar completamente. Pode ter pessoas nesse sentido. Às vezes a pessoa acha que conseguiria. A gente vê muito disso. O indivíduo, ele acha que conseguiria ficar só em casa jogando FIFA. Fazer mais nada da vida. Não tem como. Entra em depressão fácil. Teve o caso que é da minha área, o Thiago Reis. Ele, muito jovem, 20 e poucos anos, ele vendeu a gestora dele, enriqueceu e ficou 1 ano jogando FIFA, né? E ele não aguentou. E aí ele abriu a Suno, que hoje é uma empresa gigantesca no âmbito financeiro. Então, é uma ilusão, cara, achar que você não vai fazer nada. Você vai migrar de atividade. Talvez você queira fazer alguma coisa que antes você não conseguia fazer porque você dependia do dinheiro. Agora, se não depende de dinheiro, você pode fazer realmente o que você quer. Sim. Agora, falando sério, isso aí foi só pra descontrair. Qual que é a sua análise do Brasil nesses 4 anos de Bolsonaro, com o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, né? E o Lula agora, nesses 2 anos. 2 anos não, né? 4 anos também. Passou voando. Agora já tá no 4º ano. É o último ano. O que você acha do Brasil nesses 4 anos, as divergências econômicas que tiveram desses 2 mandatos, ou se eles seguiram a mesma linha? Se um foi melhor que o outro, qual que foi a sua perspectiva? Cara, eu diria o seguinte, esses últimos 4 anos do governo atual foram anos muito mais voltados para aumento de arrecadação, o máximo possível, né? De maneira assim, expropriatória mesmo. Algo que a gente não via no governo passado, com o Paulo Guedes. Então, o atual Ministério da Fazenda, na época se chamava Ministério da Economia, mas é a mesma coisa. Era de fato muito mais liberal no sentido de não tentar extrair o máximo de riqueza das pessoas, da sociedade. Então, desse ponto de vista, esse governo foi muito pior. Por outro lado, é difícil a comparação porque esse governo não passou por uma pandemia, né? Então, nos 2 governos teve déficit, mas por outro lado, você pegando estatais, os Correios lucraram no governo anterior, nesse governo os Correios estão acumulando vários bilhões de prejuízo. Nível de taxa de juros é difícil definir aqui, porque, como eu disse, o juro precisou ir a 2% em virtude da pandemia, porque você estava num ambiente altamente deflacionário, as pessoas dentro de casa, a economia precisava ser estimulada, então foi um remédio que precisou ser feito na época. E assim, crescimento econômico nos 2 governos foi pífio, né, inevitavelmente, então crescimento não teve, 2%. O Brasil, ele tem a imagem de ser um país que ele cresce a taxas de países desenvolvidos, mas tem uma economia de país subdesenvolvido. Então a economia no geral é de país subdesenvolvido, mas ele cresce a taxa de país desenvolvido, ou seja, não cresce nada. Como assim? Eu não entendi. A gente tem indicadores econômicos de país emergente, ou subdesenvolvido, né? Temos instabilidade política, temos a economia fraca, digamos assim. Ao passo que o crescimento do PIB ele cresce numa taxa de país desenvolvido, ou seja, cresce pouco. Porque o que justifica você ser um país emergente? Tipo a Índia. Justifica você ter um PIB que cresce muito. Né? Então, na Índia, você tem um PIB que cresce 6%. O Brasil é 2%.
Então o Brasil ele está sob um cenário de estagflação praticamente, sem apresentar crescimento de emergente. Então isso é complicado. Você acha que o maior fator disso é a falta de industrialização do país? É um dos motivos, né? Só que, vamos pensar em industrialização, né? O índice de confiança do empresário industrial no país, já faz vários anos, segue a patamares muito baixos. Então o empresário industrial ele não tem confiança nenhuma de investir no Brasil. E essa taxa de juros também afasta completamente a atratividade do setor. Mas isso tem a ver com a parte tributária do país também, né? Tributário. Que não dá vantagem nenhuma para o cara ser industrial. Isso também, né? Mas assim, o principal incentivo hoje, o mais claro, é nível de taxa de juros. Entendi. Só o fato de estar nesse patamar gera desconfiança e ninguém quer colocar dinheiro nesse setor. Né? Que é um setor muito intensivo Brasil, em capital. Se você fosse hoje o ministro da Fazenda? Ah, cara. Já parou para pensar nisso? O que você faria para o Brasil alavancar em 20 anos, talvez poder se tornar uma potência de fato, mudar o país? Lançando aqui o Mirai para a próxima 2030? Eu acho que o primeiro passo seria buscar... Deputado? Não? Seria buscar dar fim em determinadas subvenções. Você tem vários bilhões de reais em subvenções para alguns setores que se beneficiam em detrimento de outros. Eu acho que essa seria a primeira medida que eu ia buscar, porque é um claro favorecimento de determinados amigos do rei em detrimento de outros. Enquanto você não tiver de fato igualdade de oportunidades, até mesmo para as empresas e setores, não tem nem o que falar em ter o mesmo ponto de partida no livre mercado. Não tem. Então esse é o primeiro passo. Após isso ia ter que ir identificando o que fazer, né? Mas é muita coisa. Já tá falando como político já, hein, cara? Sei não. Né? Não, tô fora. E, a gente já até falei sobre isso, a gente cresce ouvindo falar o Brasil vai falir, não sei o que, tudo mais, mas as pessoas continuam ficando ricas. E cada vez mais eu tô vendo, principalmente da classe média, querendo tirar a cidadania de outros países, porque também entra o fator ideológico, né? A galera que não gosta da esquerda, o Brasil vai se tornar Venezuela. Você acha que o Brasil está realmente perto de se tornar uma Venezuela? E se você acha que é burrice da classe média buscar sair do país? Sobre querer sair do país, eu acho que é muito caso a caso. Eu acho que essas pessoas, no geral, têm assessoramento jurídico, né, para tratar disso, para verificar se do ponto de vista tributário vale a pena. Eu falo assim, no cara que, ganho 30 mil reais por mês aqui hoje, tem uma profissão ou uma empresa que me gera isso de maneira líquida, tem uma boa qualidade de vida com 30 mil reais por mês, talvez não numa capital igual São Paulo, mas aqui em Londrina você vai viver muito bem. Uhum. Vou sair, vou mudar do país para ser garçom, para ganhar 10 mil dólares por mês que seja, e mesmo assim vai viver bem lá, mas talvez não tenha a expectativa de ficar rico com isso. O que você acha disso, desse movimento? É apenas uma fuga por medo? Eu imagino que seja muito mais medo do que realidade. Esse é o problema do alarmismo, né, cara? O alarmismo gera decisões precipitadas. Especialmente para aquelas pessoas que não investigam adequadamente tudo aquilo que é dito na internet ou na mídia e acabam supondo que a grama do vizinho é mais verde. Mas, cara, para quem ganha bem, igual você falando, ou razoavelmente bem, tem locais no Brasil que você vive muito bem, não tem necessidade de tomar uma decisão como essa. Eu acho que uma decisão como essa, ou porque você de fato tem uma oportunidade muito clara, muito evidente de fazer vida fora, se não tiver esse tipo de oportunidade, salvo se você tem uma vida assim muito ruim no Brasil, a um ponto assim de ser miserável, aí né, você não tem uma alternativa melhor. Mas existe até o fator de pessoas mudando para o próprio Paraguai, que não tem uma economia do tamanho de São Paulo e mesmo assim estão preferindo arriscar lá. Sim. Do que o Brasil. Isso se enquadra como burrice ou não? É difícil falar se é burrice ou não. Eu tô falando de um termo mais amplo, assim. Sim, a pessoa tá indo lá sem oportunidade, sem nada, apenas para arriscar. Uhum. E tá acontecendo isso, esse movimento. Cara, pode dar certo como não pode, né? Eu tô querendo cortes aqui, você sacou, né? Sim, pode dar certo como não pode. É difícil dizer assim, não, esse pessoal tá fazendo burrice. Uhum. Cara, eu posso dizer que essa pessoa não tem esperança no Brasil, uhum. né?
a pessoa não tem esperança no Brasil e tá pulando fora. E você Mas tem vamos pensar o esperança no seguinte, Brasil hoje? no Brasil como governo, não, mas eu diria que o indivíduo não tem que ficar pensando muito em ser salvo pelo governo. Exato, não esperança no governo, mas esperança que o Brasil ainda pode gerar muitas oportunidades. Ah, sim, eu acho que sim. Não tá prestes a virar Venezuela, na sua opinião? Não. Falta Ixi, muito. tá longe disso, tá longe disso. Primeiro que a economia da Venezuela, ela era altamente concentrada e ainda é em petróleo. Então já começa por aí, né? O problema é você ficar comparando banana com maçã. Você tem que comparar o comparável. Então a nossa economia é muito mais diversificada. A gente não tem um comunismo instituído no país. Isso é muito importante também. Então só por aí, o fato da gente ter uma economia com fontes diversificadas de receitas, não ter o comunismo instituído, só por aí a gente já consegue perceber que não vai seguir o mesmo caminho. Uhum. Tá? E mesmo que você considerasse, e a Argentina, né? São contextos também diferentes. O Brasil, apesar de tudo, o Brasil tem um mínimo de segurança jurídica que você não tem nesses países. Para abrir negócio, para ter um pouco de liberdade econômica, algo que você não tem ainda nesses países. Agora que está mudando com o Milei na Argentina. Uhum. Mas a gente tem um nível de liberdade econômica superior. Uhum. E isso é suficiente para não ter o mesmo caminho, o mesmo destino, digamos assim, dessas outras economias, né? Mas o futuro é imprevisível. Também não vou cravar aqui que é impossível, absolutamente impossível. Eu só diria que não é certo fazer a mesma comparação. Uhum. Eu diria que a gente pode ter uma deterioração da economia no futuro, mas eu não diria que a gente estaria próximo de ter esse mesmo resultado da Argentina e da Venezuela. Entendi. E, cara, falar sobre um outro assunto em alta que está na internet é em relação à CIMED. Você acha que a CIMED, a DIB só está maquiando para fazer um IPO ou ela vai falir ou não? Não vai falir não. Quando você olha ali para os números da CIMED, você percebe o seguinte. Teve piora? Teve piora. Mas não foi nada assim alarmante. Teve uma... Assim, a margem caiu, saiu de 23% para 17%. Uhum. Tá? Piorou a margem. Eles estão investindo muito. Estão diversificando negócio. Estão aumentando o risco? Estão, porque eles estão agora querendo concorrer num setor de consumo. 60% da receita deles agora está consumo. Ali a margem é muito mais apertada. A dívida deles aumentou bastante. Então eles estão com uma dívida um pouco alta para o setor. Uhum. Mas eu acho que é tudo reversível ali. Não é nada que esteja perto de... vai entrar numa recuperação e tal. Uhum. Teve deterioração e é isso, cara. Acho que ali ele consegue reverter muito bem. Até porque muito do gasto ali é com marketing. Então você consegue reduzir esses gastos. Eu acho que ali, por hora, tá tranquilo. O pessoal exagerou. Teve um rebaixamento de nota de crédito. Mas isso é corriqueiro nas empresas, né? Então, você teve a piora do indicador. Seu nível de dívida subiu. A agência de rating vai piorar a sua nota de crédito. Aí, qual que vai ser a consequência? Para você tomar mais dívida, você vai ter que oferecer mais prêmio de risco. Você vai ter que oferecer mais juro. Vai encarecer o crédito. Aí isso vai limitar o seu crescimento naquele momento. Então você vai precisar ajustar a rota e depois segue em frente. Mas eu acho que por hora tá tranquilo. Bom, não sou entendedor nem nada, mas eu vi o seu vídeo, né? Vi um vídeo de outras pessoas também. O que leva um cara que é da farmácia a entrar no mercado com uma margem de lucro ainda menor do que a de saúde? Você estivesse como conselheiro ali da empresa, pelo que você analisou, o que você faria? Então, como a gente tem a visão muito mais voltada para números, a gente não recomendaria essa mudança de rota, porque você está indo para um segmento com mais concorrência, com margens mais apertadas, então você está aumentando o seu risco. Seria equivalente a falar para você, olha, coloque todo o seu dinheiro em Bitcoin para você tomar mais risco, que aí você pode ganhar mais. Mas assim, não é adequado eu aconselhar alguém a tomar mais risco. Ali ele parece acreditar muito mais no poder da marca dele, no intangível, nessa nova área. Mas aí
É uma tese, né, cara? É uma tese dele, mas é muito mais risco. É. Muito mais risco. Ô Luan, como que você entrou no digital? Você entrou lá em 2021, né? E por que você entrou no digital e como que tá sendo essa caminhada até agora? Eu comecei em 2021, até motivado pela pandemia, né? Eu tava vendo o YouTube ascender muito ali no Brasil. E como era um assunto que eu tava apaixonado, né? Eu quis me envolver nisso e arrisquei, né? Arrisquei. Já estamos há 5 anos aí no YouTube. Inicialmente foi bem difícil, quase um ano para poder monetizar o canal e começar a ser impulsionado. Mas é isso, cara. Depois disso, nunca mais pensei em parar. Cheguei a pensar em parar, porque eu falei, nossa, eu tô trabalhando aqui, não tô tendo nenhum tipo de retorno, nem nada. Aí insisti, deu certo. Comecei a consultoria também na sequência. E tamo aí, cara, nesses anos e não pretendo parar. E você não investiu nada de tráfego pago para ele crescer? Não. No YouTube, principalmente naquela época, não era nem recomendável. Ainda tinha muito espaço pro orgânico. Entendi. E, cara, uma coisa que eu acho bem curioso do caminho que você tomou, porque, cara, desde aquela época e até hoje, principalmente hoje, o pessoal foca mais no Instagram para crescer e tudo mais do que no YouTube. Sendo que o YouTube é a ferramenta que vai trazer mais autoridade para a pessoa, né? E vai vir com um lead muito mais qualificado. Porque alguém que para assistir 15 minutos seu, com certeza é mais qualificado do que alguém que assiste um videozinho de 30 segundos. E eu vejo que para você é uma dificuldade em produzir o conteúdo para o Instagram, e conteúdo curto. Por quê? Eu acho que como eu já me habituei ao conteúdo longo, para mim é mais difícil adequar ao conteúdo curto. Eu acho que como eu preciso de muito tempo para desenvolver um assunto, muitas vezes, para minha área, eu tenho dificuldade de encurtar esse conteúdo. É mais uma questão de hábito. Acho que se eu realmente tivesse incentivado a fazer isso, eu até conseguiria, mas o YouTube ele me dá mais incentivo a produzir conteúdo longo e, como você disse, ainda com o benefício de qualificar melhor o meu público, né? E como que funciona a sua consultoria hoje? Você tem a consultoria, né? Que você, enfim, e tem um produto online também para conscientizando as pessoas? Quais que são os produtos que você tem hoje? Hoje eu tenho minha comunidade que eu diria que é um serviço de acompanhamento para os investidores. Ali é um serviço onde, primeiro, existe o meu curso. Já faz o pitch de venda aí para a galera. Então, tem o meu curso, Formação Mira Invest, 40 horas aula ali. Então, nessa comunidade tem meu curso gravado. Você tem vídeos que eu posto semanalmente, exclusivos para a comunidade. São vídeos que eu não trago publicamente. Por quê? Primeiro, porque eu estou seguindo sugestões dos membros da comunidade. Segundo, que são assuntos que não pegam alcance publicamente no YouTube. Então, eu tenho essa liberdade para não me preocupar com isso na comunidade. Muitas vezes assuntos até mais técnicos. E avaliações das empresas. Então, assim, é um acompanhamento dos resultados que as empresas apresentam. E aí eu trago ali para o pessoal. E para além dessa comunidade, onde eu respondo todo mundo também ali, sendo membro da comunidade, além de atender as sugestões, eu respondo todo mundo. Eu tenho a minha consultoria, que daí é para quem quer avançar mesmo, tem mais patrimônio, quer um acompanhamento de perto. A gente faz a consultoria, seja montando a carteira de investimentos, seja apenas acompanhando e dando as nossas recomendações. Tá? Então, basicamente, são esses dois trabalhos que a gente faz ali, tanto na comunidade quanto na consultoria. E para quem quer fazer parte da consultoria, tem que ter um mínimo de valor para investir em relação às ações? Como que funciona? Olha, não existe um mínimo que a pessoa precisa ter. Mas o ideal é que ela tenha pelo menos uns 100 mil, porque senão nem vai compensar para ela o investimento que ela vai ter que fazer para contratar a consultoria. Tá? Então eu diria que 100 mil seria o mínimo, pensando no investimento que ela vai fazer com a gente. Abaixo disso, pode não compensar muito. E hoje quantas pessoas fazem sua consultoria? Concomitantemente, a gente tem aí aproximadamente 45 pessoas. A Zizi Posse tá ainda? Hã? A Zizi Posse tá ainda? Não, a Zizi Posse não estava comigo. Ela só
A gente fez uma consultoria sob demanda só. Sobre não demanda, foi acompanhamento. Então a gente faz também. Às vezes a pessoa só quer, não, eu só quero que você analise e me dê recomendações que eu sigo sozinho. Então a gente faz isso também, né? Legal, massa demais. Cara, tem mais alguma coisa que você queira falar? Dá uma pausa. Quantas horas deu de gravação? 1 hora. 1 hora, né? 4 horas. Alguma coisa que você queira falar mais sobre que seria interessante para você? Se você quiser perguntar como é que foi a bolsa nesses Verdade, 2 últimos essa anos. Pergunta, né? Consórcio acho que dá para pular. Legal como funciona a sua consultoria e aí como foi a bolsa nesses 2 anos e tudo mais? Valeu a pena quem investiu na bolsa ou valeu mais a pena ter investido em renda fixa? Dá para perguntar assim? Pode. Ô Luan, sensacional o trabalho que você faz com a sua consultoria e o tanto de pessoas que você conscientiza, né? Seja com os vídeos gratuitos ou na sua comunidade. Eu mesmo aprendo bastante coisa lá. Opa. Confesso que não sou muito assíduo em ver, porque ainda não invisto todo o meu dinheiro aqui na minha empresa, então às vezes, Claro. deixa eu sonhar mais pra frente. Perfeito. Quem sabe em breve eu compre a comunidade. Mas uma curiosidade que eu tenho, que a gente estava até falando sobre, cara, a taxa de... o investimento que você faz hoje em renda fixa, rendendo 15% ao mês. Ao ano. Ao ano. Nesses últimos 2 anos, valeu mais a pena investir em renda fixa ou na bolsa? Como que foi a bolsa nesses últimos 2 anos? Cara, por um que pareça, foi melhor na bolsa. Você acredita? Caramba, por quê? O que acontece? Rendeu mais? Rendeu mais. Incrível, né? O que acontece? Algo que muitas vezes passa despercebido é o seguinte. Quando a taxa de juros está remunerando 15% ao ano, significa que as empresas na Bolsa de Valores, elas precisam estar a um preço que justifique esse tamanho de taxa de juro. Então, a primeira coisa que acaba acontecendo quando o juro dispara são as ações despencarem, elas caem, para que o preço se ajuste a esse nível de taxa de juro. Para que, se eu comprar a ação agora, depois dessa queda, eu possa ter uma perspectiva de ganhar mais do que 15%, porque as ações necessariamente precisam remunerar mais do que a renda fixa. O mercado ele precifica dessa forma. Então, o que aconteceu com a bolsa nos últimos 2 anos? Primeiro, em 2024, com a alta do dólar e saída de capital estrangeiro, teve uma queda, uma forte queda. Só que na sequência, a gente engatou uma alta muito expressiva. O Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa de valores, ele subiu 50% nesses últimos 2 anos. A gente está falando de 50% em 2 anos. Muito mais que a renda fixa. E se você colocar rentabilidade em dólares, porque o dólar caiu, a nossa rentabilidade foi de 70% em dólares. 50% em reais, 70% em dólares. Então a bolsa subiu muito, num espaço de tempo muito pequeno. Seria equivalente a você ter 100 mil e estar com 150 mil após 2 anos. Na renda fixa você não conseguiu isso aí. E aqui a gente está falando de um índice. Você pode eventualmente ter ganhado mais do que isso, porque eventualmente você monta uma carteira com ativos individuais que não equivalem a um índice da Bolsa de Valores. Então foi muito bem, né? Mas assim, foi uma alta muito mais ligada a nível de taxa de juros, como eu falei, por causa da adequação do preço, a um fluxo de capital estrangeiro forte que a gente teve. Então teve muito dinheiro estrangeiro entrando no país na Bolsa de Valores. Só nesse ano a gente teve aí 60 bilhões de reais entrando. Aí teve uma saída recente de pouco mais de 10 bi, mas ainda não anulou toda essa entrada de recursos. Como a nossa bolsa de valores é relativamente pequena, quando entra 5 bi de dólar no país, o que nem é muito dinheiro para o gringo, a nossa bolsa dispara. Então, o perigo de estar de fora da bolsa é esse. Porque a hora que entra 5 bilhões de dólares, a bolsa já dispara. Vai com força. Então, o que estava acontecendo? A bolsa estava muito barata. Você tinha empresas que não param de crescer o lucro. Por exemplo, o Itaú. O Itaú, todos os anos crescendo o lucro, e estava assim, amassado pelo mercado. E aí, chega um momento em que a mola está tão comprimida que aí depois dispara. E é isso que aconteceu, né? E ainda a gente tem ações baratas ainda. Por mais que tenha havido essa alta, ela foi insuficiente para todas as empresas ficarem
devidamente precificadas. Tem empresas subavaliadas ainda. Ainda sobrava dinheiro para colocar no Banco Master, então, também. Ah, perfeito. Maravilha. Ainda sobrava dinheiro no Banco Master. E o pessoal que colocou dentro do FGC ainda não perdeu dinheiro. Mas imagina a galera que passou disso e teve fundo de investimento, teve banco que perdeu dinheiro porque colocou no Banco Master. Teve o fundo de pensão lá do Rio de Janeiro. O negócio foi feio, cara. Então, o oba-oba foi feio. E o BRB vai cair ou não? Vai ser liquidado ou não? Não. Como ele é estatal, vão salvar o banco. Mas, assim, né, o estrago já foi feito, né? Então, o Banco Master foi foda, cara. Mirai, prazer te receber aqui. E a gente já indo pro fim. Cara, dá uma dica aí de 3 ações que você compraria hoje. Não, tranquilo. Eu vou falar o que eu tô comprando, né? Eu tô comprando BB Seguridade. Opa, já deixa eu anotar aqui. BB Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil, mas não é só seguradora. Ela também atua com previdência. Ela atua com capitalização, título de capitalização. E também na área de planos odontológicos. Então ela tem essas verticais de negócios e ela está muito barata. Então BB Seguridade é uma ação que eu consideraria por conta dos preços atuais. E é um fluxo de caixa relativamente previsível. E qual mais? Mais 2, por favor. Cara, a Allos. Allos é administradora de shopping centers no país. Ela administra, por exemplo, Shopping Catuaí, aqui de Londrina. A Allos está num bom preço também. E o Banco do Brasil, tá barato mesmo, igual o pessoal fala? Tá barato. Eu não estou comprando porque eu estou concentrando meus recursos em BB Seguridade, mas o Banco do Brasil também é válido. Mesmo com tanto de empresa pedindo recuperação judicial, ele batendo recorde de credores, ainda tá barato. Tá barato pensando a médio prazo. No curto, dificilmente ele vai se recuperar ainda, porque esse ainda vai ser um ano ruim. A própria gestão do banco já disse que vai ser uma recuperação em W, não em V. Então vai ter um vai e volta ainda. Mas assim, a médio prazo a tendência é a pessoa ser bem remunerada com o Banco do Brasil, porque ele ficou muito barato com essa queda, né? Mas, Mirai, obrigado por essa aula que você me deu aqui. Confesso que algumas coisas eu ainda não entendi 100%, mas algumas coisas eu entendi muito bem. A gente volta aqui mais vezes e aí vamos. Vai ter que voltar aqui mais umas 2 vezes no mínimo. Aqui. Perfeito. Aí na próxima a gente conversa mais sobre consórcio, se vale a pena ou não, enfim, sobre outras coisas mais polêmicas. Maravilha, também. Cara. Mestre, obrigado. Valeu, cara. Se você curtiu, já deixa seu like e compartilha. Valeu.